A palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: o único digno de abrir o livro. Meta de hoje: leitura das páginas 81 a 83. O Cordeiro digno e o mediador da nova aliança. Em Apocalipse lemos: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5:6. O anjo apresentou Cristo como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas o que João viu de fato? Ele viu um cordeiro como tendo sido morto. O sentido aqui é que o cordeiro acabara de ser morto e na ascensão estava diante de Deus como o único digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono e de lhe abrir os 7 selos. O cordeiro morreu para realizar a redenção por nós e nos comprar de volta para Deus. Além disso, ele está de pé. O que isso significa? Quanto à redenção, Cristo terminou seu trabalho e Deus Pai o convidou a assentar-se à sua direita e aguardar até que ponha por debaixo dos pés de Cristo todos os seus inimigos. Quanto à administração de Deus, Cristo ainda está de pé, ou seja, como cabeça. Ele ainda é o responsável pela execução da administração de Deus na terra. Em Hebreus lemos: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Hebreus capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Aqui fica evidente que Cristo é o mediador da nova aliança. Muitos acreditavam, principalmente os judeus, que seriam os anjos os mediadores, porque a lei fora dada a Moisés por um anjo. Porém, graças a Deus, o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. 1 Timóteo 2,5. Ainda no livro de Hebreus, lemos: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Hebreus capítulo 9, versículos do 16 ao 17. O testador é Jesus Cristo. Ele fez um testamento com sua morte, pois para haver testamento é necessário haver a morte do testador. Portanto, Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Ele morreu para que houvesse testamento. Querido leitor, quem é o mais digno de abrir o testamento, senão aquele que é o mediador da nova aliança e que morreu para ser o testador? Todos os testadores morrem e não ressuscitam, mas Cristo morreu e ressuscitou. Aleluia! Ele é digno de abrir o testamento. O cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Prosseguindo, vejamos outras características do cordeiro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5:6. A palavra chifre na Bíblia representa poder para lutar. Cristo, o Cordeiro, que derramou seu sangue para nossa redenção, agora é o Cordeiro com poder para lutar. E não somente isso, ele também possui 7 chifres. O que significa o número 7?
7 é o número completo, ou seja, o Cordeiro tem pleno poder para lutar. Portanto, temos um Cordeiro no céu que administra o plano de Deus, sua vontade, e ao mesmo tempo está pronto para lutar com pleno poder. O Cordeiro, digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos, não possui somente 7 chifres, mas também 7 olhos. O que significa ter 7 olhos? O Cordeiro tem 7 olhos para vigiar, perscrutar e infundir a vontade de Deus e seu juízo. Além desses aspectos, os 7 olhos são para completar a obra de edificação da casa de Deus, que é a igreja. No livro de Zacarias lemos: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Zacarias capítulo 4, versículos 7 e 10. Ainda em Zacarias lemos: Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Zacarias 3:9. Nesse versículo vemos que sobre a pedra estão 7 olhos. O que isso significa? Que a pedra é para a edificação. Então, todas as vezes que você coopera com a edificação da igreja, há 7 olhos cooperando com você.